Boa tarde, Brasil. 17 de setembro de 2018. Hoje quero falar sobre liberdade e voto. Porque voto sem liberdade é voto cabresto. Isso sempre existiu no Brasil. Lembra dos coronéis? Aquele que dava um pé do par de sapato e depois das eleições, se vencedor fosse, entregava o outro pé. Modernamente, nós sabíamos que o voto cabresto se disfarçou de política pública. Bolsa Família não deixa de ser um voto cabresto. Não deixa de ser o outro pé do sapato. Principalmente quando o candidato chega na TV e diz: se você não votar em tal candidato, o Bolsa Família vai acabar. Se tal candidato ganhar a eleição, o Bolsa Família vai acabar. Que é um voto cabresto maior do que esse? Mas eu disse que ia falar de voto e liberdade. Onde há dinheiro e há propaganda, a sua liberdade é diminuída. A sua liberdade corre perigo. Quero dizer que a sua liberdade de voto também corre perigo. E você me pergunta, mas como, Eduardo? Por que a minha liberdade de voto corre perigo? Eu vou te dizer. Porque o governo federal destinou 1,7 bilhão para influenciar o seu voto. Para que os candidatos vendem o seu peixe para você. Para que eles lhe retirem a liberdade do voto. Onde há dinheiro, há pressão e há influência sobre o pensar das pessoas. Evidentemente, todos nós somos influenciados e influenciáveis. Nós somos influenciados pela mídia, pela nossa cultura, pelas nossas crenças, pelos nossos valores sociais, econômicos, por toda a cultura que envolve uma pessoa, a influencia. É bem verdade. Mas quando essa influência vem do poder econômico, de um dinheiro colocado na mão do candidato, para que ele diuturnamente te bombardeie de ideias. E se fosse ideias dele falar do que ele pretende fazer e como fazer, entendo totalmente legítimo. Mas ele usa esse tempo simplesmente para colocar fora do contexto acusações contra o outro candidato. Ao invés de usar o dinheiro público, que é ali destinado para dizer o que vai fazer e como fazer para o povo, o que ele faz? Ele usa esse dinheiro público para pôr uma adolescente na televisão dizendo: eu fui fazer uma pesquisa e vi que tal candidato apresentou 2 projetos de lei, não vou mais votar nele. O outro candidato diz, fora do contexto, tal fulano falando barbaridades, fazendo ataques a jovens e outros. Veja bem, isso é baixa campanha. E o pior, usando dinheiro público. Então a liberdade do voto corre risco onde há o dinheiro e onde há a campanha. E o segundo item, que faz mais um grande perigo, é a chamada pesquisa. A pesquisa, se diz, a pesquisa não ganha eleição, mas influencia um tanto neste país. Principalmente neste país, onde nós temos uma grande gama do eleitorado de pouca instrução. Que a sua instrução basicamente vem, a sua informação basicamente vem da televisão. Eles não têm acesso a uma revista especializada, não têm acesso a outros tipos de opiniões, porque é importante sempre ter uma tese e uma antítese para se formar a síntese. Né? Mas essa grande parte da população não tem isso. Ela é bombardeada pela televisão. E agora também pelas redes sociais, que quer que ou não, chega nessa classe mais abastada por meio dos aplicativos de celulares. De modo que o seu voto corre perigo. O seu voto não é totalmente livre. Por quê? Ele é influenciado pelo dinheiro e é influenciado pela pesquisa. E mais, há uma diferença enorme entre os candidatos. De tempo na televisão, de dinheiro público disponibilizado a eles. Como já disse em outro vídeo, o PT foi o que recebeu o maior montante de recursos públicos para essa campanha, depois o MDB, o PSDB e assim vai. De modo que eu falo, onde há dinheiro, onde há propaganda, onde há pesquisa, a liberdade do seu voto corre risco. A pesquisa é utilizada, inclusive, para falar de um segundo turno,
quando nós ainda nem votamos, nós nem passamos ainda pela eleição do primeiro turno. Olha que barbaridade. Como pode alguém começar a fazer pesquisa de segundo turno quando nós não sabemos o resultado ainda do primeiro turno? Isso devia ser vedado. Veja bem, a pesquisa tem que ser sobre um acontecimento que está em vias de acontecer, certo e determinado. O que é certo e determinado é que nós vamos ter uma eleição de primeiro turno. O segundo turno é indeterminado, nem se sabe se teremos segundo turno. Por que então ficar especulando? Candidato A contra candidato B contra candidato C, candidato A contra candidato C. Uma maneira de pregar o voto útil. O que quer dizer? A pessoa pensa, eu gostaria de votar no candidato B. Mas como a pesquisa diz que esse meu candidato B, no segundo turno, ele não seria eleito, eu sou influenciado a não votar no meu candidato B, que era a liberdade do meu voto, que é aquele que eu escolhi, mas vou votar no C, porque o candidato C tem mais condições de enfrentar o candidato A nas eleições. Isso é manipulação. Isso é manipulação. E a democracia tem seus méritos, mas é preciso vivenciar a democracia. Democracia pressupõe isonomia, igualdade. Onde está a igualdade de tempo para todos os candidatos? Onde está a igualdade de recursos para todos os candidatos? Onde está o tempo que ele tem na televisão para ser igualitário? Ora, só aí já desiguala. Um candidato tem 5 minutos na televisão, o outro tem 15 segundos. Onde está a igualdade? Onde está a isonomia? Ora, democracia é tratar todos igualmente. Não se deve colocar dinheiro público para manipular a vontade popular. Ou, para ser mais brando, para retirar a liberdade do voto. Então, dia 7 de outubro, lembre-se, o voto é seu, é a sua força, é a sua liberdade. Vote consciente. Nos próximos vídeos, continuaremos trocando ideias e soluções para o nosso Brasil. Muito obrigado.